todos os que estão aqui, você tem certeza que o teu nome está no livro do Cordeiro? Você tem convicção, tem certeza? O Espírito de Deus, ele testifica com o teu espírito que o teu nome está no livro do Cordeiro? Glória a Deus. Se por acaso tiver alguém que ainda não tem essa convicção, não tem essa certeza que teu nome está nos céus, irmão, hoje é a grande oportunidade que o Senhor está te dando. Aleluia. Não é pelo tempo que você está na igreja que o teu nome está lá. Não, não é. O teu nome está lá porque você entregou tua vida ao Senhor Jesus. Você recebeu Ele como seu único Salvador. Eu quero falar com vocês hoje de um assunto muito importante. Muito importante. Porque eu quero ler com vocês em Atos capítulo 10 de um homem que era gentil, como nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios, e essa graça maravilhosa do Senhor nos alcançou, e então nós vamos aprender um pouco agora, Atos capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 ao 4 com vocês, tá bom? Diz assim: e havia em Cesareia é uma cidade, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Como chamava o homem? Centurião da corte chamada italiana, piedoso, vamos lá, as qualidades dele: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, é claro, se você vê um anjo, provavelmente você vai ficar na mesma situação, né? E o anjo disse, então o Cornélio perguntou: que é, Senhor? Ele não sabia quem era aquele ser. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém. Muito bem, agora preste bem atenção. Olha, irmão, eu perguntei para vocês se os seus nomes estão no livro da vida, é ou não é? E vocês levantaram a mão e disseram que sim. E eu quero falar hoje de um assunto interessante, porque não basta ser um frequentador da igreja, não basta ser um dizimista, não basta trabalhar na obra de Deus. Você precisa ser conhecido no céu. Você percebeu que o Cornélio, embora ele fosse um romano, um gentil, ele não pertencia ao povo de Deus ainda, e aqui ele já era conhecido no céu. Isso me chama muita atenção. Então nós precisamos ser conhecidos no céu. Irmãos, tem um pastor que sempre fala, e eu gosto muito de ouvir as pregações dele. Ele disse que não basta o nosso nome estar escrito no céu, o nosso nome precisa brilhar lá. Está lá, mas precisa brilhar. Então nós precisamos ser conhecidos no céu. Olha, irmão, será que você é conhecido no céu? Você que está aqui agora, você que vai ser consagrado a diácono ou diaconisa hoje, o teu nome, você é conhecido no céu? Então vamos aprender a respeito do assunto. Olha, irmão, o Cornélio, ele era um homem o quê? Piedoso. Piedoso. Você sabia que Jesus, quando via a situação das pessoas, a Bíblia dizia que ele tinha compaixão daquela pessoa. Ser piedoso é isso. Você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo e sofrer com ela o que ela está sofrendo, e na medida do possível, na sua capacidade, na sua altura, nos seus recursos,
você poder atender aquela pessoa. Isso é ser piedoso. Então veja bem, irmão, é isso aqui que está escrito aqui: piedoso, temente a Deus. Hoje nós percebemos que muitas pessoas não temem a Deus. Vêm à igreja, leem a Bíblia, mas não temem a Deus. Nós precisamos ser tementes a Deus. E Cornélio, não só ele, mas ele e a casa dele eram tementes a Deus. Olha só. E fazia orações contínuas, quer dizer, diariamente ele tinha seu momento de oração com Deus. Aqui nós vimos que era 3 horas da tarde. 3 horas ele orando, como de costume. Ele orava, buscava a Deus. E o seu horário? Qual é o seu horário de oração? Olha só. E além de tudo, ele dava muitas esmolas. Quer dizer, ele ajudava muitas pessoas. O Senhor Jesus, ele nos ensinou uma coisa: dá a quem te pede. E nós temos que cumprir essa palavra. Eu sei que hoje está meio difícil, por causa da malandragem, mas o Espírito Santo que está em nós, irmão, nos orienta, nos dirige, e nós sabemos que a pessoa está precisando realmente ou não. Mas olha, povo de Deus, então o Cornélio, ele já era conhecido no céu. Você já pensou, irmão? Ele já era conhecido no céu, porque Deus mandou um anjo para falar com ele. O anjo não podia pregar o Evangelho, porque anjo não pode pregar o Evangelho. Esse privilégio Deus deu para nós, humanos, que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Esse é um privilégio nosso. Deus tem dado para nós. É uma alegria para nós podermos pregar o Evangelho, como agora há pouco o pastor Vanil estava falando de... É uma família, né, pastor? Uma família que era lá do outro lado. E ele estava acostumado a ir lá e sabia que eles eram do outro lado. E quando foi agora, recente foi lá, a família toda se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Que coisa melhor do que isso, irmão? Nós termos esse privilégio de pregar a palavra e ver as pessoas saindo da lama e vindo para o Senhor Jesus. Olha que coisa gloriosa. Então, veja bem, olha só. O Cornélio, aqui, nós vemos uma coisa interessante. Deus manda um anjo para falar com ele. O anjo não pode pregar o Evangelho para ele, mas manda ele chamar alguém que possa pregar o Evangelho. E Pedro foi chamado e veio ali e pregou a palavra ali. E o que nós vemos aqui, irmão, quando nós somos conhecidos no céu, olha as coisas extraordinárias que acontecem. Olha só o que aconteceu. O Cornélio foi salvo, a sua família foi salva, está aqui no texto, os seus parentes e amigos foram salvos, com a pregação de Pedro. E todos eles batizados no mesmo dia, tendo grande alegria no céu. Amém, povo de Deus? Então nós precisamos ser conhecidos no céu. Aí você aqui na igreja, eu sou conhecido como obreiro. Muito bem, você é conhecido como obreiro, ótimo. Mas você é conhecido no céu? O seu nome está brilhando lá ou só tem o nome lá? Tem que ter algo a mais, irmãos. Você tem que fazer algo a mais. Não somente aquilo que foi mandado. Jesus falou que quando nós fizermos o que Ele mandou e não passarmos do que Ele mandou e nada mais fizermos, é para nós falarmos assim: eu sou um servo inútil, fiz somente o que foi mandado. Então, povo de Deus, Deus tem dado a capacidade para cada um, tem dado o Espírito Santo para cada um, para nós sermos criativos. Amém? Olha, vamos ver aqui outro. Paulo e Silas eram conhecidos no céu. Como sabemos que eles eram conhecidos no céu? Eles estavam presos por pregar o Evangelho, por ter expulsado o demônio de uma moça. Eles estavam presos ali, ensanguentados. Outros presos estavam juntos ali também. Mas à meia-noite, em vez de eles estarem reclamando, eles estavam louvando a Deus e orando. E pelo fato deles serem conhecidos no céu, Deus mandou um terremoto naquele lugar, irmão, e abriu todas aquelas prisões. E eu quero me deter no resultado de você ser conhecido no céu.
O carcereiro foi salvo e toda a casa dele foi salva e batizado naquela madrugada. Olha que coisa maravilhosa. Bom, aí nós vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos homens e mulheres de Deus que realmente fizeram a diferença nesse mundo. Olha só, vamos ver aqui um deles, Elias. Elias era um homem conhecido do céu. Vamos só falar de um fato dele. Ele orou para não chover e não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Por que aconteceu isso? Porque ele era conhecido no céu. E eu fico muito admirado quando eu leio a vida de Elias, porque ele era um homem tão ousado, com tanta confiança em Deus e tanta confiança na resposta de suas orações, que antes dele orar ele falava o que ia acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque ele era conhecido no céu. Daniel, o profeta Daniel, um dos fatos, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você se coloca na presença de Deus? Não, agora é meu momento de oração. Não importa que o telefone vai tocar, não importa que a campainha vai tocar, não importa que o vizinho está gritando, não importa que o cachorro está latindo, não importa se alguém chamar, agora é meu momento com Deus. Daniel era assim, ele tinha suas responsabilidades, mas ele tinha seus momentos que eram somente dele e Deus. E nós precisamos ter esses momentos. E por este fato, vamos falar de um acontecido dele? Ele foi livre da boca dos leões. Você já imaginou quando ele foi jogado lá? Pelo fato dele ser conhecido no céu, o anjo entrou com ele e fechou a boca dos leões, e nada aconteceu com ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel, também eram homens de jejum e de oração, pessoas conhecidas no céu, e eles foram lançados na fornalha ardente pelo rei, mas o Senhor entrou com eles naquele fogo, e com suas asas poderosas cobriu os 3, e o fogo não fazia mal para eles. Então, meu irmão, se nós formos vendo a palavra de Deus, nós vamos ver aqui muitas pessoas assim, mas o que interessa para nós aqui é o nosso nome. Você é conhecido no céu? Como você é conhecido no céu? É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que faz a obra de Deus? Como que você é? Seu nome está no céu realmente? Olha, irmão, aí você está perguntando assim, mas como que eu posso, me achegar mais diante de Deus e ser conhecido no céu como todos esses homens do passado? No presente também nós temos muitos homens de Deus conhecidos no céu, muitas mulheres de Deus conhecidas no céu, mas eu quero dizer, olha, irmão, preste bem atenção então. Primeiro, você tem que orar, que nós vemos que a base é a oração. Então você precisa orar, e não é só aquela oraçãozinha água com açúcar, aquela oraçãozinha decorada, aquela oração que muitas vezes nós só damos graças a Deus pelo alimento. Não, nós estamos falando de oração mesmo, que você tem o seu momento com Deus. Nós temos que ter o nosso momento com Deus. E você tendo esse momento com Deus, irmão, você vai falando e o Espírito Santo vai te ensinando e você vai aprendendo a orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então nós temos que ter o nosso momento de oração, louvando a Deus. O que é que sai dos seus lábios, irmão e irmã? O que é que sai dos seus lábios? São louvores a Deus mesmo? Tem que ter uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Que tipo de louvor sai da sua boca? São louvores que agradam aos ouvidos de Deus mesmo? E o seu jejum? Então são coisas, irmão, que nós vamos fazendo para nós sermos conhecidos nos céus e termos uma vida de vitória. O jejum,
Precisamos praticar o jejum. Jesus ensinou como fazer o jejum, lendo as Escrituras. Irmãos, eu fico pensando uma coisa: como o Senhor vai julgar a todas as pessoas, e ainda bem que é Ele que vai julgar, não somos nós. Ele é o justo juiz. E na hora do julgamento nós vemos ali vários livros diante de Deus para o julgamento. Inclusive, um dos livros é a Bíblia. Um dos livros é o livro das obras. É aquele que, quando você ainda está no ventre da sua mãe, e antes de nascer já começa Deus a anotar a sua vida. O dia que você vai nascer, o dia que você vai morrer, tudo que vai acontecer. É o livro das obras. Mas tem o livro da vida, que é onde o nosso nome tem que estar, irmão. Porque se o nosso nome estiver só no livro das obras, irmão, nós estamos perdidos. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Ora, então veja bem, o que mais que nós temos que fazer para sermos conhecidos no céu? Ler as Escrituras, mas ler mesmo, irmão. Não é só dar aquela passada como você lê um jornal, não. Você tem que meditar em cada palavra que você está lendo. Aquelas palavras que talvez você não entende. O que será que quer dizer isso? Eu e minha esposa temos esse hábito. Essa palavra aqui, o que quer dizer? Vamos pegar uma outra tradução da linguagem de hoje, vamos ver se a gente consegue entender. Se a gente não consegue entender, vamos pegar um dicionário, vamos pegar uma concordância bíblica, vamos pegar um dicionário comum, vamos ver o que esta palavra está dizendo para nós aprendermos, irmão. Isso é ler Bíblia. Inclusive o nosso lema qual que é? Examinai as Escrituras. Examinar, não é só ler, é examinar as Escrituras, trabalhando na obra de Deus. E podíamos aqui falar uma série de coisas que nós poderíamos fazer, ou podemos fazer, para sermos conhecidos no céu. Você sabe que é interessante falar em oração? Em Apocalipse, no capítulo 8, nós vemos uma coisa extraordinária ali. Eu não sei como é o céu em si, que ainda não fui lá. Paulo podia dizer coisas maravilhosas, mas se eu começar a falar o que eu vi lá, vão me chamar de louco, aí vai sair fora do normal. Então, eu só vou falar que tem um homem que foi até lá e voltou e conheceu e viu coisas maravilhosas lá. Mas aqui João, no Apocalipse, ele teve uma visão extraordinária, irmão, no capítulo 8. Mas qual foi a visão? A visão das orações de todo o povo de Deus. Olha só, as orações diante do Senhor. Nenhuma oração é esquecida por Deus, nenhuma. Talvez você fale assim: não sei nem orar direito, não tem problema. Mas a sua oração, se foi feita em nome de Jesus, está diante de Deus. E aqui diz assim, irmão, o texto, que houve meia hora de silêncio no céu. Ninguém cantava, ninguém glorificava, ninguém fazia nada, um silêncio total. Cerca de meia hora, sabe para quê, irmão? Para as orações do povo de Deus chegar na presença de Deus. Olha que coisa linda. E aí sim, aí olha, minha serva lá é conhecida aqui, olha como ela ora, olha como ela me busca, olha como ela quer. O meu servo lá, olha como ele ora. Eu fico pensando, né? Quando chegava a hora de Daniel orar, porque ele orava 3 vezes, acho que Deus ficava até esperando a oração dele lá. O prazer do pai é ouvir a voz do filho, não é? Você imagine Deus falou: agora, todo mundo quieto aí, porque agora eu vou ouvir a oração lá do meu servo. Irmãos, é algo assim poderoso na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Estão passando dificuldade? Quem é que não passa? Quem é que não passa problema? Quem é que não enfrenta luta? Quem é que não tem aflições? Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo. Não podemos ficar desanimados porque temos problemas ou dificuldades, porque o nosso Deus é o quê? Poderoso.